Meu pai me abandonou quando nasci porque minha mãe morreu e passou a vida inteira me culpando pela morte dela, mas agora ele se casou novamente e quer que eu minta para sua esposa sobre o motivo pelo qual não nos falamos. Meu pai praticamente me entregou para sua irmã desde o momento em que nasci, há 27 anos. Minha mãe morreu ao me dar à luz, e minha tia me disse que ele nunca se recuperou disso porque me culpava pela morte dela. Quando criança, doía muito quando, nas reuniões familiares, ele ignorava minha existência. Quando cresci um pouco, ele começou a dizer abertamente que eu a tinha matado e que não suportava ver meu rosto. Você pode imaginar a quantidade de terapia que tive que fazer. Eu costumava ir à igreja chorando porque tinha medo de ir para o inferno por ter feito isso com minha mãe. Suas palavras me deixaram assim tão perturbado. Mas o pior era que eu nunca parei de tentar que ele me aceitasse. Depois de me formar no ensino médio, ele me disse para não incomodá-lo mais, pois legalmente ele não tinha mais nenhuma obrigação comigo, já que ele enviava dinheiro para minha tia cuidar de mim. Foi nessa época que finalmente comecei a aceitar essa realidade, então a partir daí seguimos em frente com nossas vidas. Minha tia não fala comigo sobre ele. Às vezes, meus avós falam, e foi assim que descobri que ele se casou. Eles ficaram bravos porque ele não me convidou para o casamento, mas eu não me importei, porque não temos uma relação próxima. No entanto, foi a esposa dele que quis me conhecer. É a primeira vez que ele quer entrar em contato e foi basicamente para me dizer que ela quer que eu faça parte da vida deles. Ela não sabe o verdadeiro motivo pelo qual nos afastamos, ele me pediu para não contar nada e que talvez essa pudesse ser uma forma de nos reconciliarmos, afinal, mas ele só estava fazendo isso por ela. Isso ficou claro quando conversamos. Eu nunca disse que iria fazer isso, mas ele insistiu que nos encontrássemos na casa dele porque ela estava muito ansiosa para me conhecer. Ela só acha que nos afastamos porque não nos dávamos bem na minha adolescência, eu fui para a faculdade e perdemos contato por coisas da vida. Fiquei chateada por ele apresentar isso como se simplesmente não nos falássemos por motivos insignificantes, quando o verdadeiro motivo me magoou durante anos. Contei a verdade para ela, tudo o que ele me disse, que ele nunca foi um pai para mim, que tudo isso era coisa da minha tia. Sem dúvida, foi um choque para ela, o resultado foi um desastre. Agora todo mundo ficou sabendo. Minha avó, em particular, me disse que entendia minha raiva, mas que essa era a chance dele de encontrar alguém desde que perdeu minha mãe e agora ele colocou isso em risco. Meu pai está arrasado. Eles acham que foi demais arruinar o casamento dele dessa forma, quando ele estava disposto a me incluir na vida deles, o que poderia ter sido o começo de nosso relacionamento. E dizem que não só arruinei isso, mas também possivelmente arruinei o casamento dele. Ela simplesmente não concorda de forma alguma com o que ele fez e isso poderia ter sido evitado se eu não tivesse dito nada. Para mim foi difícil não dizer a verdade depois que as mentiras fizeram parecer que não era nada sério. Não podia ignorar o que aconteceu depois do que ele fez. Não sei se foi a decisão certa, já que, afinal, colocou em risco todo o seu casamento. Comentário do usuário: amigo, você não tem culpa, seu pai é um idiota de primeira categoria, com um toque especial de idiotice servido com molho de idiotice. Ele merece tudo o que aconteceu em seu segundo casamento porque se apresentou como uma pessoa diferente do que é. Lamento que você tenha passado por isso. Desejo-lhe força e que encontre mais pessoas que o amem incondicionalmente. Obrigado e não se preocupe, eu consegui. Minha tia tem sido a melhor mãe para mim e sempre tentou me proteger das besteiras dele o máximo que pôde. Não sei se teria conseguido sem o apoio dela. Usuário: tudo o que tenho a dizer sobre isso é o comentário que um usuário gentil fez a outra pessoa em uma publicação sobre sua mãe. Você é tudo de melhor que havia nela, não tem nada a se perdoar. Você não a tirou deste mundo, você é a forma como ela permanece nele. Isso realmente me tocou, obrigado, amigo. Este é um daqueles momentos em que você gostaria de ter uma máquina do tempo, porque o meu eu mais jovem realmente precisava ouvir isso. Usuário: ela tem o direito de conhecer o verdadeiro homem com quem se casou. Além disso, sinto muito que você tenha tido que passar por tudo isso. Sua tia parece uma pessoa incrível e, apesar de tudo, espero que você esteja o melhor possível, dadas as circunstâncias. Levou muito tempo, mas tenho orgulho de dizer que estou bem. Tudo isso reabriu algumas feridas, mas vou falar sobre isso na terapia, e é graças à minha tia que sempre tive apoio mental e emocional. Usuário: fico muito feliz que você esteja fazendo terapia, isso muda a sua vida. Sua tia parece encantadora e uma pessoa realmente maravilhosa. Ela é mesmo. Se não fosse por ela, minha vida teria desmoronado. Minha vida está estável, tenho uma namorada que amo e um bebê a caminho. Minha tia é a razão de tudo isso. Usuário: seu pai não considerou o fato de que você poderia arruinar a festinha dele? Ele sabe que eu sempre quis ter um relacionamento com ele, mesmo que fosse apenas por causa dela. Acho que ele pensou que essa seria minha chance de ter algo com ele e que eu faria qualquer coisa. Usuário: acho que sua família deveria ter te protegido mais do seu pai. Ele te ignorou por anos e, quando finalmente te reconheceu, disse na sua cara que você tinha matado sua mãe. Isso é mais do que doloroso, e eu te parabenizo por ter superado isso. Você não foi rancoroso, vingativo ou desagradável na maneira como se expressou.
Você simplesmente disse a verdade. E a verdade, infelizmente para o seu pai, o retrata como o ser humano repugnante que ele é. Seu pai colocou suas próprias emoções e necessidades à frente das suas durante toda a sua vida, até mesmo naquele momento. Ele só permitiu que você estivesse lá sob a pretensão de mentir sobre toda a sua existência. Você teria que continuar assim para sempre, mais uma vez, causando angústia mental a você, mas facilitando as coisas para ele e sua nova esposa. Sinceramente, esse desejo por um pai, deixe para lá, sua tia parece ter sido uma mãe, pai e amiga melhor do que você poderia ter pedido. E seu pai precisa de muita terapia. Minha família sempre esperou que ele mudasse quando passássemos mais tempo juntos. Meus avós, especialmente, mantiveram a esperança porque sempre me diziam que ele nunca tinha sido assim. Minha tia sempre tentou me manter longe dele e eu nunca contei nada do que ele dizia até alguns anos depois. Ela se sentia mal e queria me manter ainda mais longe dele, mas naquela época eu ainda o admirava e queria estar com ele. Usuário, por mais ocupado que você esteja, não se esqueça de convidar seu filho para o seu casamento. Essa mulher deveria ter insistido em conhecê-lo antes de se casar com seu pai. Filhos distantes são sempre um sinal de alerta. Não sei como ela conseguiu fazer isso. Quando minha namorada e eu levamos o relacionamento a sério, eu já tinha conhecido toda a família dela, até mesmo todos os primos distantes. Usuário, seu pai agiu de forma muito suspeita. Ele deve ter falado mal de você, então aposto que ela esperava encontrar alguém muito diferente quando finalmente te conheceu. Com certeza ela não esperava encontrar o homem de família eloquente e maduro que você é. Por favor, mantenha-nos informados, estou curioso para saber se o relacionamento deles vai sobreviver a isso. Ela parece uma mulher que não poderia ignorar sua existência, então, se ela ficar, é de se esperar que ela exija um pedido de desculpa sincero do seu pai. Não tenho certeza disso, senão, porque eles me quereriam em suas vidas? Ou talvez eles tenham pensado que, com um pouco de mediação, seria diferente. Ela foi muito gentil comigo. Atualização 11 dias depois. Não há palavras para expressar o quanto significou para mim receber tanto carinho na minha última publicação. A todos que não apenas apoiaram minhas ações, mas também reconheceram a dor. A todas as mães gentis da internet que comentaram e me enviaram mensagens diretas, vocês sabem como fazer alguém se sentir amado, mesmo sendo um completo estranho. Como muitas pessoas queriam saber como estavam as coisas, aqui vai a última notícia. É um pouco forte e precisei de alguns dias para assimilar e chorar um pouco. Eles estão se separando. Soube primeiro pela minha avó e depois pela esposa dele, ou devo dizer ex? Ela chorava de verdade ao telefone quando me ligou para dizer que sentia muito por me colocar nessa situação. Ela e meu pai tiveram uma longa conversa em que ele contou tudo o que tinha feito, então ela tomou a decisão de que não poderia continuar com alguém como ele. E ela queria que eu soubesse o quanto está chateada e também me agradecer, o que era algo que eu realmente precisava ouvir. Meu pai é assim, sim, mas independentemente disso, duas pessoas terminarem o casamento por causa de algo que você disse é algo pelo qual é difícil não se sentir culpado. Essa mulher está com o coração partido por passar por um divórcio apenas alguns meses depois de se casar e queria dedicar tempo para tranquilizar outra pessoa, para que ela soubesse que tinha tomado a decisão certa. No entanto, inesperadamente, meu pai também queria conversar comigo ontem. Minha namorada, mais uma vez, não queria que eu fizesse isso. Acredite, eu entendo o ponto de vista dela, foi ela quem não quis que eu jantasse com eles. Para começar, por um lado, não sabíamos sobre o que ele queria falar e como isso afetaria minha saúde mental. Provavelmente era um risco que não valia a pena correr, mas eu me encontrei com ele. E sim, eu deveria ouvir mais minha namorada quando se trata dessas coisas. Acho que foi a primeira vez na minha vida que tivemos uma conversa sobre minha mãe, o quanto eu a amava, o quanto eles estavam felizes e animados por terem uma família. Mas então ela morreu e ele me disse que, mesmo sabendo que era errado, não conseguia deixar de me culpar porque, simplesmente, se eu não tivesse nascido, ela ainda estaria aqui. Ele só se arrepende de não ter se afastado completamente de mim e de ter me dito coisas horríveis enquanto eu crescia. Embora ele não tivesse dito isso com malícia, pois parecia sincero, ainda assim me magoou. No final, decidimos que nunca teríamos um relacionamento e nos despedimos. Pelo menos ele se desculpou por tentar me colocar nessa situação. A primeira coisa boa que ele fez foi me dizer que o que aconteceu com sua esposa não foi culpa minha. Então fui para casa e chorei. Tive um dia para processar tudo, uma breve sessão de terapia e o apoio da minha tia e da minha namorada para superar isso. O resto da minha família está me deixando em paz, então pelo menos estou feliz que tudo tenha se resolvido no final. Não é um final totalmente feliz, eu sei, mas no final é melhor assim. Comentário do usuário: sua falecida esposa teria vergonha dele. Usuário: eu pensei a mesma coisa. Se sua falecida esposa soubesse disso sobre ele, ela o teria rejeitado muito antes de o autor da postagem entrar em cena. Ele jogou fora a única coisa que lhe restava de sua falecida esposa. Que homem patético. Usuário: sinto muito que você tenha tido um pai tão rancoroso. É possível que a dor dele tenha influenciado a forma como ele te tratava, seu rancor e sua raiva geral obscureceram seu julgamento. Você não é responsável pelo fim do casamento dele, apenas as ações dele são culpadas. A única coisa que você pode ver como a luz no fim do túnel é que agora você sabe que ele está ciente de sua responsabilidade.
O reconhecimento e o respeito dele já não se justificam, pois por que você se relacionaria com ele além de ele ser o doador do seu esperma? Encontre sua própria família, aquela que você escolher. Eu fiz isso quando oficialmente afastei meu pai da minha vida. Cerque-se de pessoas dignas que te amam. Estou muito grato por ter encontrado minha própria família. Minha tia, que me criou, minha namorada e nosso filho, que esperamos que chegue logo ao mundo, e, claro, nossos amigos. Todos eles têm sido minha luz, sinceramente. Minha tia fez muito para me ajudar, mesmo quando teve que ser a vilã aos meus olhos quando eu era criança, porque como ela ousava me afastar do meu pai, quando na verdade ela estava tentando me proteger da crueldade dele. Ela fez tudo pelo meu bem e me apoiou como mãe quando ele não o fez. Tenho sorte de ter alguém como ela na minha vida.